Bom dia, aqui é o professor Sidney da Coordenadoria de Currículo e Avaliação. Nós viemos aqui para discutir sobre o SAEB. Bom dia, professor Exaltino, da Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio, e vamos estar falando um pouquinho hoje para vocês sobre a organização das matrizes do SAEB, referentes à ciência da natureza. Bom dia, sou o professor Pedro, da SUPEB, e vou contribuir aqui nesse vídeo com a parte de biologia e mais algumas outras coisas. Bom, pessoal, discutindo aqui em relação ao alinhamento da matriz do SAEB, né, em relação à BNCC, nós temos alguns pontos de atenção. O primeiro deles é, por exemplo, qual é a necessidade de estar se considerando na discussão dos itens que forem trabalhados, né, em sala de aula ou mesmo em situações de preparação para os estudantes para fazer a avaliação do SAEB em termos de ciência na área da ciência da natureza, é a perspectiva de estar retomando os conhecimentos prévios, né, uma vez que os descritores do SAEB, alinhados à matriz, alinhados à BNCC, ele segue uma progressão, né, entre habilidades e competências. Então, sempre está analisando, né, na construção de um item ou ao trabalhar um item em sala de aula, como que essa progressão, né, esses conhecimentos prévios dos estudantes estão articulados nos itens. Outro ponto, né, que eu chamaria a atenção é a gente analisar a matriz do SAEB, né? Encontrar uma correspondência na matriz do SAEB, ou seja, observar quais os descritores que a matriz do SAEB traz e que essas matrizes estão apresentadas na página do INEP, né? E a partir dessa análise da matriz do SAEB, correlacionar as competências e habilidades específicas da área da ciência da natureza. Então esse é um exercício importante nesse processo de alinhamento da matriz do SAEB com a questão do documento de referência curricular, no caso, né, da base em si. Então, para a gente ter uma análise desse processo, vamos só aqui retomando as competências específicas da ciência da natureza, que estão, né, na prova que vai ser aplicada no intervalo aí de 21 de outubro a 1º de novembro. Nós temos aqui as competências específicas da área da ciência da natureza, e essas competências específicas vão estar sendo representadas nos descritores, né, da prova do SAEB. Então, se nós formos analisar as competências específicas da ciência da natureza, nós podemos observar que, por exemplo, as duas primeiras elas estão num campo bem de níveis de aprendizagem de baixa complexidade. O que eu quero dizer com isso? Que a prova ela vai ter uma construção, basicamente, em cima das competências, né, da base, uma vez que a matriz do SAEB já está alinhada à Base Nacional Comum Curricular, e a gente deve se atentar, então, ao grau de complexidade das competências quando a gente está pensando em fazer uma discussão de questões, né, com os estudantes sobre determinados objetos de conhecimento. Então, pegando como exemplo a primeira competência, né, a gente tem aí compreender a ciência da natureza como um empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Então, o nível de aprendizagem a gente observa que é mais no campo da compreensão, né, relacionar, né, os conhecimentos da ciência da natureza, os conhecimentos historicamente construídos, de uma forma contextualizada. Então, não necessariamente fazer a aplicação ou análise de uma conjuntura. Então, é importante, quando for fazer a discussão dos itens, ou de itens que estejam alinhados aos descritores do SAEB, se atentar ao nível de complexidade, né, e sempre pensando em quanto que aquele item representa de alguma competência que está sendo, de alguma competência específica que a base preconiza. Então, pessoal, nessa perspectiva de fazer o alinhamento entre a matriz do SAEB relacionando as competências específicas da ciência da natureza,
Aqui nós temos um exemplo, né, de como que a matriz de avaliação do INEP está estruturada, a matriz do SAEB está estruturada. Nós vamos ter uma organização bidimensional, ou seja, entre níveis cognitivos, níveis de aprendizagem que são esperados aos estudantes, e o eixo do conhecimento. O eixo do conhecimento representa as unidades temáticas, né, do ensino fundamental. Matéria e energia, a primeira, vida e evolução, terra e universo. E as letras A, B e C, né, nos eixos cognitivos, representam a complexidade, né, o nível de aprendizagem que está se exigindo de um determinado item. Então, você pode ter... os itens são estruturados relacionando esses dois fatores, né, o eixo do conhecimento e o nível cognitivo do item. Então, só para a gente ter a clareza, quando no eixo cognitivo A, são processos cognitivos de baixa complexidade, operações desenvolvidas a partir da observação e nomeação de propriedades elementares dos objetos e dos fenômenos do mundo natural ou transformado. No eixo cognitivo B, né, são processos cognitivos de média complexidade, relações e hierarquias que se estabelecem entre os fenômenos nos quais prevalecem operações mais elaboradas e desenvolvidas a partir de contextos em que as interações envolvam mais elementos ou variáveis. E é assim, né, em linhas gerais, se a gente fosse fazer uma análise de conjuntura do que os eixos cognitivos querem dizer, no eixo A você vai ter processos de compreender e reconhecer, né, determinados objetos de conhecimentos, ou reconhecer ou compreender em determinadas situações, né, de mobilização de conhecimentos. No eixo B você vai ter a questão da capacidade de análise e síntese, né, dos estudantes, análise e aplicação dos estudantes sendo testadas, e no eixo C de avaliação e criação. Então, basicamente seria isso, né, se a gente fosse trabalhar em termos de níveis de aprendizagem exigidos. Isso, evidentemente, relacionado com os eixos de conhecimento que na base são tratados, né, nas unidades temáticas. Então, assim, em linhas gerais, nós vamos ter que as matrizes do SAEBS, né, como já foi dito anteriormente, tem a descrição dos eixos cognitivos e dos eixos de conhecimento. E o que é importante disso? Se você fizer uma análise das competências específicas da ciência da natureza relacionada ao ensino fundamental, nós temos que existe uma série de competências que se situam entre baixa, média e alta complexidade. Então, todas as competências da ciência da natureza, elas têm essa relação, né, de complexidade. E nos itens, né, na tabela que apresenta a proporcionalidade da distribuição dos itens em termos de níveis de aprendizagem, como a gente vai ver nos slides a seguir, existe uma correlação, ou seja, a prova vai estar dividida em porcentagens de itens de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. E para vocês terem uma análise mais geral disso que a gente está discutindo, tem um link abaixo, né, que vocês podem acessar as matrizes do SAEB e uma discussão mais elaborada disso que nós estamos falando, usando como norte, né, esses pontos de atenção que nós aqui estamos discutindo, que é relacionar a questão das competências específicas, das habilidades aos itens, e sempre se atentando a que nível de complexidade, que nível de aprendizagem que o item estará exigindo do estudante. Ao longo do ensino fundamental, a ciência da natureza na BNCC tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico. Então, dessa forma, o ensino deve assegurar o processo à diversidade de conhecimentos científicos produzidos, práticas e procedimentos da investigação científica. O que será medido no SAEB? O que será medido no SAEB será o letramento científico para a ciência da natureza, onde estudantes demonstram a capacidade de fazer com os conhecimentos, processos, práticas e procedimentos científicos que são discutidos ao longo da história e vão fazer uma relação disso com as competências gerais específicas definidas na BNCC. Então, para isso, a gente tem essa matriz baseada em eixo do conhecimento, onde eu tenho as temáticas, né, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, relacionado com o eixo cognitivo, que é com relação à complexidade da questão. Então, como o professor Exaltino e o professor Sidney já adiantaram,
Essa matriz do SAEB traz o percentual de distribuição das habilidades que serão avaliadas na prova. Se vocês observarem, os eixos cognitivos A e B concentram a maior parte das questões. Então, as complexidades baixa e média vão fazer a maior parte da composição das questões dos itens avaliados. Então, tem uma certa proporção ali entre os eixos do conhecimento, né? Está bem distribuído, mas realmente a complexidade vai ficar mais concentrada no A e também no B. Temos aqui um exemplo de como um mesmo assunto, no caso a vacinação, pode ser abordada em vários níveis de complexidade. Então, vamos lá, ele faz parte do eixo do conhecimento vida e evolução, e se fosse no eixo cognitivo A, que é baixa complexidade, seria reconhecer como as vacinas atuam no organismo. Já no nível B, seria compreender a relação entre vacinação e a manutenção da saúde individual e coletiva. E no nível de complexidade mais alta, C, propor e avaliar propostas pertinentes de ações, estratégias, políticas públicas destinadas à prevenção e manutenção da saúde coletiva. A gente vê não só a apropriação cada vez maior do conhecimento, do conceito, como a complexidade como ele articula com outros conhecimentos prévios e sempre motivando a entender que o estudante, nos níveis mais altos, terá uma capacidade maior de resolver problemas da própria sociedade. Analisando a questão 16, que tem no caderno de vocês, aí de Ciências da Natureza, a gente pode ver como a questão articula com os eixos, objetivos de aprendizagem e como está relacionado com o descritor, que foi o que a gente discutiu com maior ênfase, né, nesse vídeo. Num grau de complexidade maior, como vocês podem observar no descritor, que tem a letra C, estamos falando de uma questão de complexidade alta, o estudante terá que se apropriar de uma série de conteúdos e conceitos e relacionar isso de maneira bastante distinta. Então ele tem que entender o que significa reciclagem, quais são as consequências de incinerar o lixo, as consequências de regular o motor dos veículos e trocar lâmpadas. Quando ele consegue mobilizar todos esses conceitos, ele consegue propor, ou pelo menos é o que a questão traz aí, quais são as consequências de tomar essas medidas para minimizar impactos ambientais. Então, a resposta correta aí seria a diminuição da poluição atmosférica e a diminuição da demanda de energia não renovável. Então, ele tem que compreender o desdobramento dos conceitos que ele já se apropriou. Então, o nível de complexidade alto aí quer dizer isso, que ele vai articular essas informações e propor uma solução. Se nós observarmos as questões propostas no caderno pedagógico de Ciências da Natureza e olhando para a questão 1 especificamente, aqui é discutido as transformações de energia, né? Então, vendo a questão, é observado que ela é uma questão de baixa complexidade, então é classificada como A. E por que como A? Porque aqui nós discutimos só as transformações com referência às modalidades de energia, ou identificando se ela é renovável ou não renovável. Não há nenhum cálculo ou alguma coisa mais complexa para poder ser mobilizado para poder discutir essa questão. Então, se a gente discutir aqui, observar o item B, que é movimentar a turbina que irá acionar o gerador e gerar energia elétrica, será a resposta correta. Bom, em nível de exemplo, temos aqui um outro item que trabalha a seguinte questão no estudante, a capacidade que ele tem de fazer a análise. Então vamos ler o item para a gente tentar enxergar como que esse nível de aprendizagem está sendo trabalhado nesse item. Então, a questão diz, a imagem abaixo mostra um processo de separação de uma mistura heterogênea
areia e serragem, denominada sedimentação fracionada. Daí nós temos o esquema, né, a areia ao fundo, a água separando os dois sistemas, né, e a serragem na superfície. E a questão pergunta, esse tipo de separação é utilizado quando? E aí o aluno, né, vai ter que fazer a inferência de qual é a situação que esse tipo de separação é utilizado. Mas mais do que se atentar à resolução da questão, né, a resposta correta seria o item B, né, por diferença de densidade, mas isso não é o ponto mais crucial para o professor pensar no seu planejamento quando a gente está discutindo. Não que a resposta adequada seja não seja um mérito da situação, mas assim, na elaboração de um item que eu quero fazer, na elaboração de um item, numa perspectiva de estar alinhado a um descritor do SAEB, é importante então a gente ter a clareza de que nível de aprendizagem eu estou exigindo, né, do meu estudante nesse item. Então, se a gente formos analisar em termos de matriz do SAEB, nós temos que o eixo do conhecimento é matéria e energia, e os objetivos de aprendizagem, né, que o item está solicitando do estudante é identificar e classificar misturas homogêneas e heterogêneas e a metodologia de separação. E se nós fôssemos classificar em termos de descritor, seria classificar a mistura de 2 ou mais materiais como homogênea ou heterogênea e o respectivo método de separação. O que eu quero dizer para vocês? Isso tudo envolve a capacidade do estudante de fazer mobilizar os seus conhecimentos de forma a elaborar uma análise, né? Ele vai ter que olhar a figura e fazer uma análise da situação, retomar conhecimentos prévios, né? E poder fazer a sua inferência. Então ele tem que reconhecer, ele tem que compreender, aliás, ele tem que entender, compreender e analisar para poder fazer a inferência do item. Então, quando for fazer a análise de um descritor em um item, é muito importante essa relação estar muito clara, né, ao professor, para que ele consiga, né, auxiliar ao estudante a fazer essa percepção na hora de relacionar o item. Não essa percepção mecanicamente, mas essa percepção de uma forma espontânea, né? Ele se apropriou dos conhecimentos e aí ele consegue, de uma forma articulada, responder o item.